Gente, na nossa apostila, nós vamos pegar um ponto. Semana passada, se eu não me engano, eu fui até a abordagem humanista, não é isso, gente? Foi a abordagem humanista, correto? Então, nós vamos falar hoje da abordagem cognitivista, tá? E vamos falar de algumas outras abordagens. E eu vou fazer aqui com vocês uma análise muito breve do livro que eu tenho aqui em mãos, tá? Eu já recomendei a vocês, é muito fácil de vocês acharem, tá? E barato, que é a linguagem do povo, né? Esse meu aqui, até há pouco estava com a... aqui, o selinho aqui de quanto foi de etiqueta, R$10, né? Então vamos lá, a abordagem cognitivista, ela tem como principais expoentes o norte-americano Jerome Bruner e o suíço Piaget, tá? Piaget. Uma das reflexões no pensamento de Piaget que mais tem causado discussões é a relativa à autonomia do aluno, tá? Então, Correia, que é um educador, ao refletir sobre o conceito de autonomia ou heteronomia de Piaget, assinala que o estágio da heteronomia, o qual vai dos 5 aos 8 anos de idade, é caracterizado pelo realismo moral, em que a regra tem uma validade absoluta por vir de Deus, pais, professores, amigos e outros adultos, merecendo respeito absoluto. Com base nessa perspectiva, segundo Correia, não se pode falar em autonomia do aluno na concepção piagetiana, pois o educando não é colocado em relação à regra para desfrutar a condição de criador, mas de quem toma consciência dela, a codifica, a assimila e a internaliza sob a égide do consenso de grupo. Portanto, o sujeito moral autônomo de Piaget não seria criador das regras, mas aquele que sabe respeitá-las como frutos de uma racionalidade absoluta, pura, universal. Um conceito curioso de autonomia. Na prática, conforme preconiza Correia, o conceito de autonomia de Piaget se esvazia na medida em que a heteronomia é lançada para dentro de si para virar autonomia. A norma, a lei, eu faço minha. Tá? Deixa eu fazer um comentário breve, porque foi interessante. Eu vim no carro do Rio para cá, eu vim do BlaBlaCar, né? E o senhor puxou o assunto, nós conversamos sobre política, justamente ele é analista de sistemas e também professor. E nós começamos a conversar, e ele falando que todo mundo constrói o seu saber, etc. e tal. Houve uma hora na conversa que eu parei e disse para ele: não, mas existem pilares que são irremovíveis. Se você removeu, você não tem conhecimento. E ele ficou pasmo. Eu disse: a gente tem que entender isso aqui, ó. O processo do desenvolvimento do saber começa com as bases do saber. E aí eu fui dando exemplos hipotéticos para ele. Eu disse: eu entendo que o conhecimento vai se modificando. Você tem uma expansão com as novas descobertas, tanto na área da pedagogia, na área das ciências. Só que eu disse para ele isso aqui, ó: não há total autonomia. Não existe total autonomia como todo mundo preconiza. Isso é, eu sou criador do meu próprio saber. Não existe tal autonomia no indivíduo, tá? Ainda que ele parta do pressuposto da pedagogia grega, da maiêutica, que dá luz a novas ideias, tá? Todavia, ele deve entender isso aqui: existem bases. Exemplo, nós tivemos um novo acordo ortográfico, né? Para tentar assemelhar um pouquinho o português do Brasil com o português lusitano de Portugal. Isso na época da presidente, que se chamou presidenta Dilma. Então a gente tem junto com ela, com Lula, uma espécie de nova reformulação e um acordo ortográfico. Ainda que você tenha essa mudança na sinalização
vocalização, etc. e tal, o alfabeto permanece o que, gente? O mesmo. A mesma coisa é com certas palavras. Elas permanecem a mesma, tá? Dentro da nossa vocalização, elas não mudam. Palavras de gênero comum ou expressões de gênero único, continua valendo a mesma regra dos acordos ortográficos anteriores. E eu sinalizei isso para esse rapaz na nossa conversa para mostrar que existem bases. A partir das bases é que há um desenvolvimento, né? Há uma crítica muito grande a Piaget justamente por isso. Por quê? Porque muitas das pessoas que tentam advogar uma autonomia total e independente do educando, elas se esquecem que o educando precisa recepcionar saberes que vão constituir a base do pensamento dele. É importante dizer isso aqui para vocês, porque na época que nós vivemos, quando nós falamos de pedagogia, isso aqui é muito importante. Em sala de aula vocês vão lidar muito com isso. Muito. Aqueles que vão se envolver realmente em projeto de educação de ensino, você vai se envolver muito com essas discussões. O camarada vai chegar para você e vai dizer assim: todos nós sabemos. Estamos aqui para o senhor ensinar e aprender conosco. Já passei por isso. Eu lembro uma vez ensinando, um aluno interrompeu no meio da aula. Eu ia falar teologia bíblica, teoria das fontes, e o cara no meio da aula, a turma que se formou nessa época, comigo até hoje se lembra disso, o cara no meio da aula cortou e disse: professor, deixa eu falar um negócio aqui. O senhor não está aqui só para ensinar, não. Eu também já fiz curso. Eu também estou fazendo o básico aqui, e quase que ele dizendo, né? Estou fazendo por fazer. Mas eu já fiz o médio, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E eu respirei fundo, eu também sei. Eu deixei ele acabar de falar. E eu disse: pois bem, querido irmão, eu disse em sala de aula para ele: eu vou ensinar sobre teoria das fontes. Não está no material que você possui aí, mas como eu estou dando isagoge, que é introdução bíblica, é o termo mais técnico, tá? Como eu estou dando isagoge, então, já que o irmão sabe, partilhe conosco as bases da teoria das fontes. Não, mas eu não aprendi isso no básico e nem no médio, não. Isso aí deve ser coisa de bacharel. Eu disse: não. Nos livros mais introdutórios, eu não estou falando dos livros acadêmicos, não. Você pega o Antônio Gilberto da vida, ele trabalha no livro dele da Bíblia, Teoria das Fontes. Estou falando de um livro bem prático, tá? Um livro bem prático. Eu não estou usando acadêmicos, daqueles que vão complicar a sua cabeça, não. Estou falando de livros práticos, que vão explicar o que é a teoria das fontes e as problemáticas relacionadas a ela, principalmente na questão do Antigo Testamento e, propriamente dito, Pentateuco. Gente, ele começou a argumentar isso: se o senhor puder explicar, tudo bem, irmão. Aí ele calou-se. Aí, em determinado momento, eu disse para ele: irmão, torna-se inviável vocês me pagarem para ensinar e você disser para mim que você já sabe e que você está pronto a ensinar. E aí ele, sem graça, no final me chamou: poxa, não precisava fazer isso. Eu disse: irmão, você quase jogou na minha cara. Você está me pagando por pena para me ensinar. Então, essa concepção da autonomia total do indivíduo, ela é problemática, tá? Ela hoje está intrínseca, principalmente, eu preciso dizer, tá, gente, dentro do evangelicalismo. Ela está justamente intrínseca. Imagina, você vai conversar com um cara e ele chega para você: já sei. É como se houvesse total autonomia do pensamento dele, sem que outros já tivessem pensado nas mesmas questões de forma anterior. Então, você tem um problema, porque a autonomia da expansão do pensamento não é autonomia absoluta, tá bom, gente? Eu dei uma parada só para abrir, tá dando para vocês entenderem bem aí? Alguma dúvida? Eu abri esse parênteses
O educador moderno, ele parte dessa premissa, que o saber está dentro do ser humano. Então, sendo assim, a figura do pedagogo se torna obsoleta. Ela se torna obsoleta. Tá? E aí você tem um grande problema, inclusive com a história da pedagogia humana. Você tem um grande problema a partir desse pensamento de pura autonomia. Que então nós não precisamos de mestres e professores. Se a autonomia, todo mundo sabe, sem saber porque sabe, você descarta toda a história da educação. Eu acho que essa é a grande crítica do construtivismo também, né? É a grande crítica. Aliás, ela está no cerne justamente da crítica, não só do construtivismo, como também da epistemologia moderna. Se você lê autores americanos como Sayre, ele, por exemplo, eu até falei, é até pesado demais, né? Mas eles levantam justamente essa questão desse embrutecimento do saber, justamente por isso, porque hoje todo mundo, tá? Com o advento da internet, com o advento dos meios de comunicação em massa, as pessoas pensam que sabem, quando na realidade não sabem abordar determinados assuntos com especificidade, tá? Então o que você tem são pessoas que não conseguem abordar de maneira correta determinados assuntos. É aquela velha história. O cara não conhece de teologia, mas quer legislar teologia. O cara não sabe de assuntos forenses, mas ele se acha advogado. Isso porque ele viu de repente um documentáriozinho e aí o cara pensa que já sabe todo o vocabulário forense. Então as críticas epistemológicas hoje são muito válidas, porque lamentavelmente na pedagogia moderna há muitos defensores dessa autonomia do saber. Tá? Vamos seguindo aí na nossa apostila. Mizukami, eu uso muito ela, aí vocês estão vendo na apostila. Ela parece propor que Piaget pressupõe a autonomia intelectual, por extensão a autonomia do aluno, quando afirma: a autonomia intelectual será assegurada pelo desenvolvimento da personalidade caracterizada por uma inteligência que parte de comportamentos animistas e subjetivistas, mas descobre e se adapta gradativamente à objetividade e ao uso formal cada vez mais abstrato dos conceitos lógicos, através dos princípios biológicos da assimilação e da acomodação que ligam estreitamente a mente infantil ao ambiente. As palavras de Kant, mas descobre e se adapta, é percebido que para ele Piaget parte do princípio de que a criança possui a oportunidade da descoberta ao passar de um estágio para o outro. Essa descoberta é interpretada por Manacorda como uma inteligência não pré-formada, como se pode perceber em suas palavras. Piaget, e aí o termo que ela já usou de antemão, declara-se construtivista, porque sustenta que a inteligência não é pré-formada nem nos objetos e nem no sujeito, mas é construída pelo sujeito na interação com a realidade. Diante do exposto, há que se ressaltar que a discussão da autonomia ou heteronomia no pensamento de Piaget é um dos pontos mais nevrálgicos. Entretanto, um foco que parece converger entre os estudiosos citados anteriormente está no princípio de considerar que o núcleo do conhecimento está em considerá-lo como uma construção contínua de adaptação ou interação. Daí Correia afirmar: a autonomia moral em Piaget pressupõe o progressivismo, pelo qual passam o sujeito epistêmico e o sujeito moral. De igual modo, Mizukami afirma: o ser humano progride
qualquer perturbação do meio, podendo usar a descoberta e a invenção como instrumentos de adaptação às suas necessidades. No seu desenvolvimento, a criança reinventará todo o processo racional da humanidade e, na medida em que ela reinventa o mundo, desenvolve-se a sua inteligência. Assim sendo, a abordagem cognitivista se propõe a estudar cientificamente a aprendizagem como um processo do conhecimento, qual passa por 4 estágios que se interrelacionam e se sucedem até que se atinjam estágios da inteligência caracterizados por maior mobilidade e estabilidade. Daí essa abordagem ser conhecida como construtivismo interacionista. Inferimos, e daí uma questão educacional escolar, Piaget assinala que sua finalidade não consiste somente na transmissão de conhecimento, informações, demonstrações, modelos, mas em propiciar às crianças um ambiente em que se trabalhe com conceitos, em níveis operatórios em consonância com o estágio de desenvolvimento do aluno. Mas caberá ao aluno o papel de observar, experimentar, comparar, relacionar, analisar, justapor, compor, encaixar, levantar hipóteses e argumentar. Disso resultará a evolução da consciência moral do aluno, em que se partirá da anomia, tá, gente? E eu explico aí, você tem a notinha aí, tá, de rodapé. Anomia, ausência de lei ou de regra. Passará pela heteronomia, tá, que é um conceito de Immanuel Kant, tá, para denominar a sujeição do indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade, tá? Então, a heteronomia se opõe ao conceito de autonomia, onde o ente possui arbítrio e pode expressar sua vontade livremente, tá? Aí, nesse caso, por favor, não é um conceito teológico. A questão do arbítrio em Immanuel Kant é uma questão moral, tá? Que passa justamente pelo pensamento filosófico de vida e sociedade. Porque, na verdade, quando você pensa que está arbitrando, ou, deixa eu usar aqui a expressão para mexer com a cabeça de vocês, quando você pensa que está exercendo o seu livre-arbítrio, você se esquece que a vida em sociedade, ela não permite o livre-arbítrio libertário. Porque quando você pensa em viver a partir das suas próprias regras, você já não vive mais coletivamente e socialmente. Você mata o que a gente chama de coletividade social. É complexo os termos, né? Mas eu vou explicando. Em outras palavras, se eu fizer realmente o que me dá na cabeça, isso me impossibilita de viver socialmente, tá? Não é essa história de livre-arbítrio, tá? Vou usar um termo mais simples, eu vou usar um termo técnico aqui, mas eu vou poupar vocês para os termos filosóficos. Mas na questão do livre-arbítrio libertário, que liberta, exemplo, eu escolho pegar o carro, dirigir um carro a 200 por hora, estou nem aí. E quem passar pela frente, que sai da frente. Eu posso, o carro é meu, está pago, PVA pago, coloquei combustível. Estou dando aqui uma hipótese, tá, gente? Eu estou levantando uma dedução lógica para vocês pensarem junto comigo. Então, na vida social, preste atenção, não existe essa história de viver de maneira de livre-arbítrio. Você tem que se submeter à heteronomia, à lei. Então, você tem um lugar que você vai passar, se eu passo em 200, eu estou cometendo o quê? Infração. E por que existe essa lei? É só pensando em mim? Tá vendo? Para vocês conseguirem raciocinar bem? Então, eu estou explicando aí esse conceito filosófico de Immanuel Kant, que ele se aplica à própria pedagogia. Tá? Ele se aplica, exemplo, você vê no imaginário popular, você sempre cria uma linguagem. A língua do B, né? Você tem o cebolês. Desculpe aqui a brincadeira. O que é cebolês? Personagem Cebolinha, né? Se bem que
você tem ali um erro gramatical, né? Que a gente sabe que é um erro gramatical, que é o trocar o R pelo L, né? Cebolinha troca o R pelo L. Então, no Cebolinha, em vez dele falar para, ele fala pala. É o que a gente chama de... A gente tem o lambdacismo e o rotacismo. Tá? O rotacismo é trocar o R pelo L. Lambdacismo é trocar o L pelo R. Tá bom? Então você tem esses erros que aparecem no Cebolinha. Então você tem uma espécie de nova fala, né? Você tem uma espécie de nova fala, tá? Mas isso é só no mundo imaginário. Porque o que nos possibilita, prestem bem atenção nisso aqui, gente. Eu estou dando explicações bem simples, tá? O que nos possibilita a transmissão do conhecimento aos outros são justamente essas regras que existem, tá? Então, quando não se obedece essas regras, você quebra, tá? O que a gente chama de bases de conhecimento. Imagine eu chegando aqui para vocês e criei um novo alfabeto, criei uma nova língua. Eu vou falar e só eu que entendo. Vocês não vão entender, porque o processo morfológico, o processo de construção do alfabeto levou muito tempo, né? Todo o processo, porque às vezes a gente não para para pensar nisso, mas as palavras, a gente tem alguns termos técnicos bem difíceis que eu evito usá-los para todo mundo compreender, mas né, o que a gente estuda na filologia, todo o processo, tá, gente, dos signos, tá? Quando a gente fala de signo não é ar, distância, nada disso não. Signos dentro da literatura técnica, a gente está falando justamente do processo entre palavras e objeto real, tá? Objeto real e palavras que expressam acerca do objeto real. Todo esse processo é um desenvolvimento de anos. E é ele que possibilita a compreensão um dos outros. Aí imagina que eu quero quebrar essa regra. Será que haverá compreensão do outro? Imagina que eu quebro a regra. Não, eu não quero falar mais em português. Eu vou criar uma língua aqui. Para mim. Vocês imaginaram a problemática que está envolvida com isso? Então, quando a gente fala de abordagem pedagógica, é sempre preciso nós pensarmos nisso. Há regras fixas, há leis fixas, tá? Do processo da transmissão de conhecimento. Regras que não dá para serem quebradas. Uma vez quebradas, não há clareza, tá, na transmissão do conhecimento. Então, a gente tem a abordagem cognitivista, ela não está restrita à transmissão do conhecimento. É um processo a ser construído progressivamente, que difere da escola tradicional, da qual Dadot afirma, a crítica de Piaget. A escola tradicional é ácida. Segundo ele, os sistemas educacionais objetivam mais acomodar a criança aos conhecimentos tradicionais que formaram inteligências inventivas e críticas. Tá? Essa abordagem cognitivista, eu fecho aqui a conclusão dizendo, ainda que ela, preste atenção, reconheça que há leis na transmissão do conhecimento, qual a diferença da abordagem cognitivista? É que ela induz o educando a formular inquirições. Ela desperta no aluno o desejo de fazer perguntas, o desejo de inquirir o porquê. Aliás, eu preciso dizer, eu também tenho uma crítica semelhante a Piaget no processo da educação moderna e principalmente quando a gente fala do discurso religioso. Porque o discurso religioso é muito fechado. Eu, por exemplo, quando era novo, na fé, né, eu fui taxado de chato na sala de aula. E o professor ia, jogava alguma coisa, e aí eu queria saber o porquê. Aí o cara dizia, você é chato. Tá aí. Só você ler. Então, eu de certa forma, provocava o professor com perguntas. Eu sei, claro, tá? Vou dar um ponto aqui.
professor não é obrigado a ter todas as respostas, tá? Mas um bom professor, um bom docente, ele deve vir preparado para a sala de aula para provocar no aluno o desejo de fomentar perguntas para o crescimento cognitivo, tá? E a partir daí, o aluno desenvolver o raciocínio lógico. E a partir do raciocínio lógico, ele formular respostas que obedeçam a regras previamente já estabelecidas, mas que ao mesmo tempo, tá? A partir daquelas regras, em criar respostas cabíveis. Vou dar um exemplo simples para terminar aqui essa abordagem. Eu estava lecionando teologia sistemática na igreja de um amigo. E o livro que eles usavam, né, o livro pedagógico, eu estava lecionando angelologia, tá? Inclusive, desculpa que a brincadeira, só para não ficar monótono demais, cuidado para vocês não falarem errado, tá? Geralmente o pessoal vê angiologia. Angiologia é o estudo de varizes, tá bom? Então tomem cuidado, tá, gente? Tomem cuidado, é angelologia, tá? E eu estava ensinando no livro deles, dizendo que anjos são seres que possuem emoção. Aí a pergunta do aluno foi curiosa. A pergunta do aluno foi assim, ó: mas se anjos, Márcio, são seres espirituais sem alma, como é que eles podem ter emoções? Ele fez uma pergunta. Vocês sabem como que eu respondi? Fazendo uma outra pergunta. Eu despertei a curiosidade dele com uma pergunta que já traz a resposta. E aí eu perguntei para ele: mas será que só a alma possui emoções? Aí eu citei textos bíblicos. Falei sobre o Espírito Santo, que se entristece, mas aí eu fui para o próprio Jesus, que diz: meu espírito está angustiado. Angústia é o que, gente? Sentimento, emoção. Quando eu citei isso, parece que a luz acendeu na cabeça dele. Entendi. Não precisou mais nada. Vi ele anotando, a turma anotando. Então, nesse processo cognitivista, a gente desperta o aluno para, junto com ele, fomentar o saber e, quem sabe, a expansão do mesmo. Sim. Professor, é curioso que tem professor que não atende, às vezes, essa demanda, essa necessidade que o aluno tem, de ir além do que foi proposto também, né? Tem essa outra vertente. Eu me lembro que a minha menina, ela estudou a vida inteira em colégio militar. Então, a proposta era de fazer relatar o livro do Cravo e a Rosa. Isso. E aí, eles iam fazer uma exposição. E aí eu fui convidada, né, na época, pela capitão, falava Capitão Cátia. Capitão Cátia, ela falou comigo: eu queria conversar com você a respeito da sua filha. E como ela era sempre muito levada, eu falei: meu Deus, o que essa menina pode ter feito hoje? Cheguei lá, ela me chamou, ela falou: olha, como você é pedagoga, eu acho que você precisa orientar a sua filha, porque o papel que ela fez não vai para a exposição. Eu falei: mas o que essa menina fez, gente, que não vai para a exposição? Todos os alunos fizeram a representação da história do Cravo e da Rosa como ela é. A sua filha, ela fez a representação do Cravo e a Rosa fazendo as pazes. Não é o que foi proposto do livro. Aí eu falei assim: gente, então vai ter que cumprir um processo administrativo, porque não tem erro nisso aqui, né? Porque a menina não pode, ela foi além do que foi proposto numa história. Então assim, eu acredito que a educação é um pouco engessada nesse sentido. Muito, e é a crítica de Piaget. Sim, porque você acaba que não dá ao aluno essa expansão, né? Você limita a ele reproduzir aquilo, às vezes, que todo mundo fez. Então, ela é muito novinha, mas eu achei assim o máximo, achei aquilo barato, né? E exigir, fui no conselho de pais, exigir que a pintura dela fosse fazer parte, e ela contava deles fazendo as pazes, né? Porque, na verdade, é um Cravo que brigou. Aí todo mundo fazia brigando e tal, e ela fez uma tenda, eles
Agora, você imagina a lógica dela, ainda que ela não perceba a lógica, porque preste atenção, ainda que ela não perceba a lógica, quem é que consegue divorciar uma rosa do cravo? Ambos estão o quê? A lógica dela, eu parabenizaria, tá? Eu acho muito interessante o livro, que eu acredito que a maioria de vocês deve ter lido. Se não leu, infelizmente vocês perderam. Leiam, não é livro só para criança não. Eu uma vez fiz uma exposição, tá? A alunos mesmo, jovens, a maioria jovens, e usei o desenho, tá? O Pequeno Príncipe. Ao final de assistirmos o desenho, eu perguntei para eles o que poderia ser usado como insight para a fé cristã do Pequeno Príncipe. Todo mundo. Nós não vimos nada que represente o cristianismo. Disse, tem muita coisa. Para começar, no início do livro, o autor diz, é muito chato se tornar adulto. Justamente, o autor cita, tá? Eu não vou contar toda a história, senão fica chato para vocês pesquisarem. O autor diz que é chato ser adulto, porque o adulto às vezes passa a enxergar errado e engessado. E o livro começa com um desenho, que o cara pensa que é um chapéu, mas na verdade, se você olhar bem, não é um chapéu, é um elefante. É assim que começa o livro, Pequeno Príncipe. E aí ele diz o valor de se tornar uma criança, que às vezes, ao se tornar adultos, nós ficamos muito amargos. Primeiro insight para a fé cristã. Jesus mesmo diz que quem quer entrar no reino tem que se fazer o quê? Olha, prestem bem atenção. Há uma parte do livro que representa a história pessoal do autor. Ele sofreu um acidente em plena Segunda Guerra Mundial, sendo ele piloto de avião e caiu no deserto. Eu não vou contar toda a história para vocês, tá? Já deu para vocês perceberem que eu amo literatura, né? Então, o autor, ele retrata isso no livro do Pequeno Príncipe, que é um príncipe que vive em outro planeta. Um mundo próximo ao nosso mundo, mas fora do nosso mundo. Pô, a fé cristã retrata muito bem isso, né, gente? Nós vivemos entre dois mundos, tá? Mas vamos lá. Pequeno Príncipe cai no deserto. E há uma fala dele que é muito interessante, que ele diz que aquilo que nós precisamos, às vezes está escondido em regiões profundas que nós não podemos ver. No deserto, tudo que ele precisa é de quê? De água, que não está onde? À vista. Tem que cavar mais fundo. Estou dando pequenos insights para vocês. A partir dali, os jovens começaram a analisar melhor. Teve gente que comprou o livro, um amigo fez uma resenha, fez uns paralelos, o outro acabou comprando, porque a gente tem hoje um livro cristão, justamente fazendo aplicações do Pequeno Príncipe à ética cristã. Acho que nenhum de vocês sabiam dessa, né? Mas você encontra esse livro para comprar. E eles ficaram maravilhados, os jovens. Teve um que disse, cara, eu vi o desenho e eu nunca parei para pensar. A questão do amor. Tem uma fala do Pequeno Príncipe, por exemplo, que ele diz, você é responsável por aquele que você cativa. É muito interessante. Você pega na fé cristã, a fé cristã é justamente isso. Você pensar que o seu próximo, presta atenção, o seu próximo é sua responsabilidade. Que você precisa ajudar o seu próximo a carregar os fardos. Tá? Então, a abordagem cognitivista, ela levanta justamente, gente, isso aqui, ó, essa questão de nós avançarmos aquilo que está pré-estabelecido. A gente parar para pensar bem. Exemplo disso, eu vim conversando com ele, a gente veio conversando um pouquinho, né? Hoje, no grupo que eu faço parte, teologia, da Alberto faz parte, foi levantado a questão da ceia do Senhor. E aí, levanta-se, né, as teses históricas que nós temos. Transubstanciação, consubstanciação, acho que estou falando até difícil para alguns, né? Transubstanciação, consubstanciação, presença real, presença espiritual de Cristo na ceia, etc. e tal. E em determinado momento, tá? Ali, dessa nossa transmissão, né, gente? Desse compartilhamento de informações, um amigo levanta a questão, tomar a ceia indignamente, não é nós reconhecermos
temos nós acharmos que nós somos dignos, quando na verdade todos somos indignos? E aí eu levantei a questão para ele: não, a questão vai mais além. Aí ele cita Calvino, e aí eu cito os próprios dados bíblicos. Ele: não, é verdade. Eu falei: apesar de Calvino ser um gênio da sistemática, se você olhar bem, quando Paulo fala da organização da ceia, ele não está falando disso. Vamos olhar os dados do capítulo 1 ao 14, do capítulo 1 ao capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo está trabalhando questões que estão acontecendo dentro da igreja. Esse tomar indigno fala de várias coisas. Você tem incesto, que o cara está pegando a mulher do pai. Você tem partidos e facções da igreja. Você tem gente que se acha elite espiritual porque fala em línguas. Paulo chega a tacar na cara: eu falo mais línguas do que vocês. Mas nem por isso eles estavam se orgulhando. E eu fui dando dados, e aí eu não joguei a resposta, só que falei para ele: será que Calvino estava certo? Ele: não, verdade. Então nós fomos um pouquinho além, porque se você pensar, é até bonito escutar Calvino com isso, não é? É muito bonito ele dizendo: não, de maneira indigna, são as pessoas que se acham indignas, estão tomando a ceia arvoradas, né, nas suas próprias forças. Mas é isso que o texto bíblico diz? É isso que os dados da revelação dizem? Então você tem algo estabelecido e a partir daí você começa a pensar. Aliás, a própria educação cristã e a fé cristã tem que passar por este processo, tá? A crítica de Piaget, ela é muito importante, principalmente porque nós evangélicos estamos acostumados a respostinhas pré-ordenadas, engessadas, sem o diálogo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, ok, gente? É o caso que eu citei aqui. Uma jovem começa a conversar comigo sobre a questão do racismo, né? E nós começamos a conversar, e ela diz: mas por quê? E aquela coisa: por que a igreja evangélica não toca nisso? Por que o pentecostal não toca nisso? Tipo, eu disse: é verdade, não toca. Mas vamos parar para pensar? E aí a gente começa a pensar: no ensino nosso, nós já temos uma prática antirracista? E aí eu comecei a lembrar para ela que o pentecostalismo é a religião mais negra do Brasil, está presente em guetos, vielas, e a gente começa a fazer comparação. Parece que a luz acendeu na cabeça dela: opa, já sei a resposta que eu vou dar para a amiga minha. Isso é a construção do saber, tá? Então, numa pedagogia, principalmente religiosa, deve ser levado em vista isso: nunca se apresente, preste atenção, principalmente no diálogo, tá, religioso, nunca se apresente como o detentor de todas as respostas. Parta do pré-estabelecido para pensar junto com o outro. Essa é a crítica, inclusive, de Piaget, né? Você pega o aluno, pensa que ele é um robô, e aí você vai levando ele como um robô, tá? Aí você tem um problema sério com isso. Bom, eu tenho quantos minutos, gente, para a gente parar? É agora mesmo? 10 minutinhos? E a gente dá uma parada para tomar um cafezinho, é isso? Hã? Aprender a aprender. Correto seria o aprender a aprender. Na realidade, essa interação a gente pode ir muito mais além. Aqui ó, aprender para redescobrir. Como assim? Porque você aprende, mas você começa a fazer, eu não vou nem dizer redescobrir, é para descobrir. Você começa a fazer novas descobertas. Você parte para fazer novas propostas. Aliás, é nisso que a teologia, ultimamente a teologia evangélica, está aprendendo. Porque nós temos aí movimentos teológicos, vamos falar de educação, movimentos teológicos que estão fazendo reivindicações a partir de grupos. Você tem teologia feminista, você tem teologia LGBT, você tem teologia negra, você tem TMI, teologia da missão integral, você tem dentro do catolicismo teologia da libertação de Gutierrez. E aí o evangelho, presta atenção, o evangelho conservador, o evangelho, tá? Que ele segue a teologia, vou usar o termo ortodoxo, tá? Segue a teologia ortodoxa, ele vai precisar, a partir
dos dados já pré-estabelecidos, repensar respostas para essa turma. Eu me lembro, dá uma pausa rapidinho. Cultural. Aqui nós entramos em Paulo Freire, tá? Essa abordagem é difundida por Paulo Freire, que nasceu em Recife em 1921. Seu foco educacional era direcionado às camadas socioeconômicas menos favorecidas. E uma de suas tarefas foi a de alfabetização de adultos. Como teve a experiência de alfabetizar em apenas 45 dias 300 trabalhadores do campo na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. No estudo de suas obras, sobretudo, eu já citei ela aqui, logo na primeira aula, na Pedagogia do Oprimido, fica explicitado que ele realiza uma abordagem dialética da realidade, cujos determinantes se acham nos fatores econômicos, políticos e sociais. Paulo Freire parte do princípio de que vivemos numa sociedade dividida em classes, onde os privilégios de uns impedem a maioria de usufruir os bens produzidos. Um desses bens é a educação, da qual, segundo ele, é excluída grande parte dos favorecidos financeiramente. Na obra citada, que é essa Pedagogia do Oprimido, Freire pontua haver dois tipos de pedagogia: a do dominante e a do oprimido. E a tarefa pedagógica é prover uma educação libertária. Paro aqui um ponto para continuar a leitura, para dizer, de certa forma, Paulo Freire tem razão. Eu disse a vocês, logo na primeira aula, que lamentavelmente a educação sempre esteve ligada a projetos políticos partidários. Essa, infelizmente, é a história da educação no Brasil, tá, gente? Inclusive, esse livro trabalha um pouquinho dessa questão. Ela sempre esteve ligada. Tanto é que as bases curriculares da educação, ao longo do tempo, estão sendo modificadas. Disciplinas que deveriam fazer parte do currículo, tá, pedagógico da escola contemporânea estão sendo eliminadas. Por exemplo, hoje filosofia é uma das matérias eliminadas do currículo pedagógico. Eu já citei aqui, né, educação moral e cívica. Há uma guerra para excluir o ensino religioso, tá, dos currículos. Aliás, você não tem isso, por exemplo, na escola pública em alguns estados. Hoje ele é opcional. Ele não é obrigatório. Então, não é obrigatório, mas há escolas públicas que não têm essa opção. Porque se ela não der o ensino religioso, ela também não tem necessidade de colocar outra coisa ali. Ou seja, então, a maioria deles prefere não fazer. Então, aí é que está um grande problema. Tá? Vamos aqui. Qual é o grande problema de excluir o ensino religioso? Vamos parar para pensar numa resposta que fuja à nossa própria tradição cristã. Qual o problema de excluir o ensino religioso? Qual o problema, gente? É que todo ser humano é educado religiosamente, queira ou não queira. A religião faz parte do indivíduo desde a sua terra infância, gente. É preciso lembrar que mesmo o Brasil, presta atenção, com toda a sua cultura, ou melhor dizendo, o Brasil pluricultural que nós temos, tem na sua matriz a religião. Você tem a religião afro, você tem a religião indígena. Boa parte do Brasil, em estudos sociais, é denominada, tá, de país católico socialmente. Tanto que na descoberta do Brasil, a história da descoberta do Brasil, ela vem através de quê? Dos jesuítas, dos portugueses que vieram, que eram finalmente. Correto. Agora, deixa eu só fazer uma adaptação, uma filtração rápida. O Brasil, no período colonial, é preciso lembrar que nós temos aqui, ó, a implantação
do catolicismo por Portugal, mas é preciso lembrar, tá, que a história do Brasil, ela passa justamente por esse filtro. Nós temos o catolicismo e nós temos o protestantismo, que adentrou o país, tá, em estados. Você tem a entrada de holandeses, tá, a entrada de franceses. Eu não vou aqui visitar com vocês a história do Brasil, senão eu acabo por dar uma outra aula, tá? Mas, no seu bojo, é preciso dizer aqui que sim, nós temos uma espécie ampla do catolicismo sendo difundido no país, tá? Mas isso é uma outra história, porque a gente precisa revisitar a história do Brasil, e se eu for falar isso, a gente toma muito tempo da nossa aula. E hoje, que pena, né, gente? É a última aula, né? Que pena, eu falo isso com tristeza, tá? Mas é preciso lembrar isso aqui: retirar o ensino religioso da escola é um tiro no pé. Por quê? Porque todo o ensino na história do Brasil, de certa forma, está vinculado à religião. É impossível dissociar, tá, gente, o ensino, eu estou falando do ensino secular, do ensino religioso. Isso já tem no próprio projeto pedagógico, quando os jesuítas chegam e começam a ensinar os bárbaros, que são os indígenas, os povos indígenas do Brasil. O ensino não é propriamente só o ensino, tá, das disciplinas, né? Português, etc. Você tem o ensino religioso, você tem a catequese junta, tá? Então, excluir, de certa forma, do projeto pedagógico o ensino religioso é um tiro no pé. E assim, problemático. Por exemplo, proíbe a Bíblia de entrar nas escolas, mas permite entrar na cadeia. Se fosse o inverso, talvez cenaria um pouco da... Sim, é de se pensar, realmente é de se pensar. Agora, é da gente se pensar também, tá, um grande perigo. Eu diria que há um problema também da Bíblia entrar nas escolas. Eu não posso passar por cima, tá, gente? Há um problema também. Porque imagine a Bíblia na mão de um professor não preparado. É para a gente pensar, só para vocês pensarem, não vou dar a resposta. É um problema também, porque aí o que a gente vai ter é uma espécie de imposição tirânica. E aí a gente volta ao problema, tá? Justamente da igreja que você tem aí, a igreja pós-primitiva, depois de Constantino. Mas esse ensino religioso que o senhor está citando... Então, o ensino religioso partilha justamente da fé cristã, em diálogo. O ensino religioso, a gente tem que ser honesto aqui, tem que falar da fé cristã, mas também das outras matrizes de ensino religioso, tá, gente? Eu sei que é difícil vocês aceitarem isso, mas tem que haver esse projeto, tá? Porque não pode haver essa imposição. Se houver essa imposição, a gente pode voltar justamente, presta atenção aqui, gente, a um projeto de poder que une Estado com a religião. Isso é sempre perigoso, tá, gente? Aliás, eu preciso lembrar vocês que o maior problema que desembocou na Idade Média e a igreja pervertida é justamente a imposição da religião. Porque a partir de Constantino você tem um aspecto positivo e negativo. Aspecto positivo: os bispos da igreja podem parar para pensar aqui, ó, e fazer teologia a fim de levar a mensagem a outros povos, tá? Porque agora são patrocinados pelo Estado. A igreja recebe isenção. A isenção de impostos é antiga, vem depois do ano 330 com Constantino, tá? Então são os lados positivos. Lado negativo é que a partir de Constantino, a união de Estado e igreja, não existe mais conversão. Então todo mundo vira crente, entre aspas, tá? E aí você tem o ataque frontal à doutrina da fé cristã. Porque a entrada no cristianismo, diferente das outras religiões, qual é a porta de entrada? O arrependimento e conversão. Então você tem agora não mais, tá, a pregação conversionista. Então você tem um perigo. Deve haver um ensino religioso. E aqui a gente não pode puxar sardinha. Tem que ser ensinada a fé cristã, a fé católica, do ensino religioso, respeitando a religião dos outros. A pregação é uma outra coisa, tá, gente? Importante dizer isso aqui, que senão a gente puxa a sardinha para o nosso lado
ela levantou a mão, já fica pensando só perto, não precisa esquecer. Eu fico pensando na questão da laicidade do Estado, né, o professor? Isso. Porque, por exemplo, há uma crítica também. Ontem eu estava participando de uma live e a pessoa que estava falando, participando não, estava ouvindo, né? Ela disse sobre essa imposição da própria Igreja Romana no que diz respeito às imagens que são colocadas em algumas instituições públicas, em algumas escolas, né? Quem aqui nunca se deparou com uma imagem de uma santa dentro da escola, mesmo não sendo confessional, sendo uma escola estadual, uma escola pública? Então, acho que são duas coisas que a gente precisa pesar muito bem, né? Para ter esse equilíbrio, porque eu acredito que o que resolveria o problema era um ensino religioso plural na forma que o Brasil é, né? Eu acredito que a gente talvez tenha esse preconceito de tratar sobre outras matrizes religiosas, porque a gente não entende que aquilo acaba sendo incutido, porque esse livro, quem controla a escola, o governo e o mundo, ele fala exatamente isso, que não tem melhor lugar para disseminar uma ideia do que na escola. Então, se você quiser ensinar, lá por exemplo, o pessoal do Islã, quer ensinar os meninos a ideologia deles, a primeira coisa que eles aprendem na escola, aprendem o hino, né, o hino nacional. Então, tem todo um processo. Um processo, um pano de fundo. Sim, um pano de fundo. Então, a gente precisa entender isso, e eu acho que essa é a grande reivindicação de alguns grupos, né? O pessoal das matrizes africanas, eles querem, né, o seu lugar ao sol, por outro lado também outras pessoas querem. Então a gente precisa pesar esse ter muito tato, porque é o que o senhor disse, se tiver alguém despreparado, precisa ter o conhecimento acadêmico, a parcialidade e não perder a convicção teológica do que a gente, né? Corretíssimo. Então, muito boa, parabéns pela fala. É preciso pontuar aqui, gente, a importância do que ela disse. A laicidade do Estado, vamos lá, eu gosto muito de dar aula sobre isso, faz parte da nossa cosmovisão cristã. Estado laico significa que o Estado não vai dar privilégios apenas a uma matriz religiosa, porque senão você tem um projeto de poder, tá? E esse é o problema. Ele não pode dar privilégio especial, tá? Nós somos cristãos, beleza? Mas a laicidade do Estado é justamente isso. Não há uma religião oficial do Estado. A gente não dá privilégio a uma religião. E é preciso a gente pensar muito bem nisso, porque nós temos que falar. Nós temos grupos evangélicos que almejam quase que o mesmo do catolicismo. Eu me lembro, por exemplo, a pregação de um pregador gideonita. Ele imagina, meus irmãos, um presidente evangélico abrindo na rádio, não sei do que, você já lembra, né? Dizendo a paz do Senhor. Aí só faltou ele falar em línguas, né? Isso aí, só faltou falar caralho. Imaginem que bênção para o Brasil. Será que realmente seria bênção? Nós temos que parar para pensar na história, tá, gente? Eu vou deixar aqui a questão para que vocês pesquisem. Será que realmente seria bênção? Essa imposição seria bênção para quem? Iria favorecer quem? Porque aí é que está. O âmago, o cerne da religião cristã é o chamamento pela pregação, e aqui é que está. Vamos sair do âmbito da pedagogia da religião para o âmbito cerne, o nervo teológico. Você pode ser um excelente orador, você vai aqui, proclamar, mas em última instância a conversão não é fruto da sua oratória. Por mais que gramaticalmente as sentenças proferidas por você no sermão sejam bem concatenadas, as ideias sejam claras, os tópicos sejam lógicos, todavia a conversão é um ato realizado de maneira sobrenatural por quem? Você entendeu o cerne teológico da fé cristã? É a imposição? Exposição. Vocês entenderam bem aqui a questão, gente? Essa aqui é a grande questão, tá? Volta agora para o cerne
da questão da pedagogia religiosa. O ensino tem que ser também pluricultural, justamente por isso, respeitando. Aí é que está o problema hoje da escola moderna, porque você tem ataques. Se alguém identifica a sua fé como fé protestante, fé católica, dependendo do ambiente em que está, ele vai ser tolhido, ele vai ser rechaçado, vai sofrer zombaria. Vocês entenderam bem aqui a questão? Essa é a maior questão, de se pensar justamente no ensino religioso, tá, gente? O que as Forças Armadas fizeram, que eu acho muito legal. E a gente tem que pensar, você para pensar na capelania, por exemplo, da Marinha. Você só tem capelão cristão lá dentro? Sim ou não, gente? Você tem capelão para quem é de religião afro, você tem capelão para quem é pentecostal, capelão para quem é batista. Eu acho muito legal, porque isso deveria ser o processo metodológico para o ensino religioso, no projeto pedagógico para a escola de hoje. E cada um, dentro do seu verbo, se dividindo para dentro do caminho. Correto. Então, isso deveria ser repensado. Claro, gente, que infelizmente, como eu disse para vocês, eu ensino isso aqui em sala de aula, mas dificilmente isso se concretizará. Por quê? Porque, lamentavelmente, a educação, como eu disse na primeira aula, torna a repetir, eu vou ler aqui alguns parágrafos desse livro que eu trouxe, só para lembrar vocês que, lamentavelmente, educação no país, tá, ela passa por um processo político partidário. Inclusive, eu preciso dizer que isso não está restrito ao ambiente secular. Há igrejas evangélicas também que fazem isso. Eu me lembro, por favor, dá um pause que agora eu vou falar. A educação pedagógica das crianças hoje, ela é muito deficiente no âmbito da eclésia, da comunidade cristã. Há muitas queixas. Eu que lido diretamente com esse trabalho, há muitas queixas. Por quê? Porque hoje você tem igrejas, eu não vou generalizar, mas a igreja da tradição pentecostal que a criança vai para a salinha para brincar, fazer qualquer outra coisa. Não há ensino, não há projeto pedagógico. E, irmãos, é para nós pensarmos. Se não há projeto pedagógico, como é que será o futuro dessas crianças? É para nós pensarmos. Para nós realmente pensarmos. Inclusive aqueles que já lideram congregações, aqueles que estão à frente, talvez do departamento, repensemos bem a proposta pedagógica, principalmente para a criança. Porque não é que a criança não queira. O problema é que não há gente que se esmere para justamente pensar num projeto pedagógico que envolva a criança. Lembro-me, a Assembleia de Deus do Bananal, a professora tinha muitos problemas com as crianças. Um dia ela me procura pedindo sugestões. Eu preparei, não sei se vocês sabem, Hanna-Barbera. Vocês sabem que falar de Hanna-Barbera é lembrar daqueles nossos clássicos desenhos de infância, né? Hanna-Barbera criou, tá, uma série de alguns desenhos bíblicos. Você consegue encontrar no YouTube. E eu peguei alguns daqueles desenhos e eu baixei. Fiz um DVD. Dei para a professora e falei, você me permite participar de uma aula? Colocamos. Criança ama ver TV, celular. Hoje criança celular é quase que uma ligação. Infelizmente, algumas famílias quase que indivorciável. Colocamos lá para as crianças assistirem. Ao final, eu começo a fazer perguntas para as crianças. Quando foi ver, a maioria delas estava envolvida, ainda que de maneira inconsciente. Eu achei muito legal, foi no final. Acabou a aula. Uma das crianças, eu nunca vou me esquecer disso, chegou para a mãe e disse, mãe, caraca, aí, o menor meteu o cacete
ainda que ela não tenha compreendido o todo, ficou gravado. Um outro, né? Nós colocamos 3 desenhos. Um deles foi sobre o milagre de Eliseu. Eu achei tão bonitinho. A criancinha falou para a mamãe: mamãe, olha a linguagem da criança, né? A teologicamente está sendo a linguagem da criança. Mãe, Deus é Deus. Deus fez sair farinha que não acabava. Não panela da mulher, mas saía, mas não acabava nunca. Linguagem da criança. A criança dizia para a mãe: mãe, ó, servir a Deus. Então, preste atenção. A gente tem que parar para pensar. Uma proposta pedagógica que se adeque e aqui, ó, envolva as crianças nesse projeto. Tá? Porque, infelizmente, o que a Lili falou, ipsis facto, fato real. O ensino, principalmente religioso, alcançando essa faixa etária, tem um déficit muito grande, gente. E nós precisamos repensar. Porque aqui, é importante dizer isso aqui para vocês. A criança que é ensinada hoje, vai ensinar amanhã. E é preciso dizer que a criança pode ser também um instrumento de evangelização para a glória de Deus. Uma criança bem ensinada. Vamos falar a verdade? Nós já tivemos isso no movimento pentecostal, ainda que eu não concordo com algumas propostas, nós tivemos pregadores mirins que alcançaram multidões. E as pessoas ficavam embevecidas de ver uma criança falando da Bíblia. Claro que eu não concordo com o projeto que está por detrás disso. Lança isso é outra coisa, né? Porque por detrás disso tinha um projeto ambicioso, econômico, né? Houve uma época aí que você tinha um pregador mirim lá nos Gideões, pô, botava um moleque quase como um pastor, terno, gravata, todo gravatado, e você via até que ele falava em língua, mas não era muito língua do céu não, né? Não era muito do espírito não, deixa eu falar. Isso é outra coisa. Se você pegar para ver, você vai perceber que meio troço robótico, né? Um negócio meio robótico. A gente tem que ser, irmãos. Não fiquem chateados que vocês estão ouvindo o professor. A gente tem que ser cético quanto a algumas coisas, que inclusive envergonham a tradição pentecostal. Né? Você olha, por exemplo, você está aqui, está gravando, Deus é amor. Uma vez o meu perguntou o que eu achava ridículo algumas propostas deles. E a gente começou a analisar de fato sobre essas propostas. Inclusive, eu tenho um dos pregadores de lá da Deus é Amor, eu tenho influência para ele sair de lá. Foi estudar teologia. O famoso Derlan Pedrosa. Era o cara da revelação. Um dia me viu pregar numa igreja e o cara ficou encantado. Foi estudar teologia, claro que não ficou na Deus é Amor. Mas era um cara que, irmão, você via ele. E o Davi Miranda era a mesma coisa. Orianda, Labaia. Você ficava assim, desculpa aqui a brincadeira, mas a gente tem que ser cético. Será que isso realmente é de Deus? É o Espírito de Deus? Ou então a Bíblia está errada, gente. Porque quando a gente fala de multiforme graça de... Quer dizer, isso aí, quer dizer que Deus não tem só uma forma. Um jeito. Agora você imagina, porque nós temos isso aí acontecendo. E não dá para passar por cima. Uns negócios meio esquisitos, tá? E é preciso mais uma vez afirmar aqui, esse ensino confessional evita tropeços para a criança e para o adulto. Termino aqui, agora à tarde, eu estava na casa de um amigo e mostrei para ele um vídeo. Um camarada entre a pentecostal e ele está pregando. Irmãos, sabe que língua Adão falava quando era no jardim? Irmão, isso é brincadeira. Aí ele começa, Adão falava no bicanta, aí deu xarapatai, aí daqui a pouco era tiquiti, aí daqui a pouco Deus falava quando era. E eu fiquei, cara, é sério isso? Aí, gente, a falta do ensino confessional. A falta desse ensino gera gente maluca, que pega o texto bíblico, que
hebraico, mesmo o hebraico, é formado a partir de línguas semíticas. Por exemplo, o fenício, que é um dos povos muito antigos, tinha uma língua semelhante, uma linguagem semelhante. Tanto é que quando o povo hebreu sai do cativeiro, deixa eu lembrar para vocês, eles saem falando que língua? E por que eles falam aramaico? Alguém consegue me responder? Cada origem semítica. Parabéns, pastor. Por causa da origem semítica. Então, é muito importante isso aqui. Esse ensino, inclusive, da nossa tradição, o que cremos, o que não cremos, teologia bem delineada, vai nos impedir desses tropeços, ok, gente? Aliás, como tem uma irmã da Batista aqui, agora ela vai ficar feliz. Eu ainda sonho, tá, gente? Sonho com um dia em que a tradição pentecostal vai começar a organizar-se pedagogicamente com a criação de colégios. Sou da capital do Rio de Janeiro. Um dos colégios mais antigos, a irmã é da tradição batista mesmo, batista ligada à Convenção Batista. Então a senhora sabe disso que eu vou falar. Um dos colégios mais antigos religiosos que nós temos no Rio de Janeiro, Colégio Batista. Tá? Eu sonho, é uma proposta ambiciosa, né? Eu sonho com um dia em que a tradição pentecostal também vai começar a pensar nisso, a investir nisso, tá, gente? Em projetos pedagógicos que não visem apenas o aspecto teológico religioso, mas que aqui, ó, vão além, porque outras tradições já fazem. Você tem a tradição adventista, tradição presbiteriana com a Mackenzie, tradição batista, que é ampla, tradição congregacional, que inclusive é uma tradição que lá fora tem um legado de grandes universidades americanas, tradição congregacional. Então, quem sabe aqui, Deus não levante alguém nessa sala de aula, né, gente, no futuro, né, venha exercer o pastoreio e quem sabe ambiciosamente não tenha um projeto pedagógico que realmente seja relevante, tá? Não apenas no aspecto religioso, mas que vá diante dele, beleza? Só pergunta só. Pode fazer. O senhor falou sobre o dialeto de Abraão, mas eu não consegui achar ainda o dialeto também do juiz de Noé colocado na nossa. Então, de Abraão é muito fácil você citar, tá? Abraão provavelmente falava ugarítico ou acadiano. Aí você pergunta por quê? De onde vem Abraão? Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é que cidade? Babilônia. Só para lembrar, tá? Então, provavelmente, o idioma dele ou é ugarítico ou é acadiano.